Ok, queridos, vamos falar de escala. Ontem a gente começou, não ficou legal, vamos resolver melhor agora. A fórmula da escala é essa que está aqui. É uma razão que se usa para diminuir os objetos para eu poder representar no papel. Então, é 1 sobre Q igual a D minúsculo sobre D maiúsculo. E isso funciona assim, 1 sobre Q é o título da escala. O título que eu tiver, ou eu tenho essa informação, ou eu estou procurando essa informação. Então, funciona assim, pode ser 1 para 10, a minha escala 1 para 20, 1 para 50, enfim. Quando a escala for menor que 1, a razão dessa divisão é menor que 1, eu estou falando de uma escala de redução, que é a maior parte dos casos dos arquitetos. Se for maior que 1, é uma escala de ampliação. Então, a gente vai ler 2 para 1, 4 para 1, enfim. Então, aqui, o título da escala, que eu tenho ou eu vou descobrir. E aqui eu tenho o D pequeno, que é a dimensão que está no desenho. E o D grande, que é a dimensão real. Para dar um exemplo, a dimensão real assim que existe. Eu tiro a medida com a trena, o metro, enfim. Eu peguei uma régua, que eu achei uma bem legal lá, que dá para enxergar bem os números. Uma régua de centímetros. Essa situação aqui é a escala natural. É 1 para 1. Ou seja, 1 metro representam 100 centímetros aqui. Com essa mesma régua, eu posso simular várias outras escalas. Por exemplo, na escala de 1 para 1000, 1 metro é igual a 1 milímetro. A menor divisão dessa régua vai ser 1 metro. Essa escala é usada para plantas de urbanismo, às vezes até de paisagismo. A escala 1 para 100, mais usual para nós, 1 metro vai ser representado por 1 centímetro. Então, aqui fica fácil. Eu posso já usar no meu desenho, mesmo sem um escalímetro, uma régua para simular uma escala de 1 para 100. 1 metro, 2 metros e assim por diante. Na escala 1 para 10, 1 metro representam 10 centímetros. Então, lá no nosso desenho, como é que a gente vai fazer? Eu fiz uma medida de uma pequena mesa, a gente sempre faz um esbocinho assim, mais ou menos, que tem 30 por 40, né? Largura pela profundidade, vamos dizer assim. 40, a largura por 30. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Eu vou pegar, agora eu vou trocar meus instrumentos aqui. Vou pegar, alinhar meu esquadro no papel, traçar uma reta. E a primeira escala que eu vou usar é a escala 1 para 100, que eu tinha colocado lá, ó. 1 metro é 1 centímetro. Vai ficar muito pequeno. Aqui. 1 metro é igual a 1 centímetro. Então, 30 centímetros ou 40 centímetros é 4 milímetros. Lembre-se, o instrumento de medição ele não é usado para traçar, senão eu perco a precisão do meu desenho. Eu posso colocar lá. Colocar lá, ó, naquela reta. 4 milímetros. Eu vou fazer propositalmente, mas para que eu vou desenhar tão pequeno? Para a gente entender como que se dá o crescimento da escala. E aqui eu vou medir 3 milímetros. 1, 2, 3 milímetros ali. No momento que eu fizer a medição direto, eu vou estar perdendo a precisão. Já comentei isso com vocês. Então, tá aqui. A minha mesinha na escala 1 para 100. Agora, eu vou fazer na escala 1 para 50. Vou deixar traçados aqui 2 retas. Eu tenho o meu escalímetro aqui. A escala 1 para 50
É 2 vezes a escala 1/100. Eu posso, lembrando das frações lá, entender que, olha lá, ó, aqui tá bem correto, 1 metro na escala 1/50 são 2 centímetros, caso eu queira simular sem a existência de uma escala, de um escalímetro. Mas eu tenho aqui meu escalímetro, eu vou usar ele. Então, eu preciso medir agora 40 centímetros. Lá é 50. Na escala 1/50, 40 tá aqui. E 30. Dez, 20, 30 tá aqui. Às vezes a gente desenha um pontinho tão pequeno que custa enxergar. É importante, por que eu estou fazendo isso? Para a gente verificar a diferença de escala. Como que o desenho se comporta e quais as coisas que eu tenho que desenhar a cada momento. Agora eu vou desenhar na 1 para... Deixa eu ver aqui. Vamos escolher uma escala que a divisão seja menor. Eu vou usar a escala 1/20. Daí já é um pouquinho mais complicado de fazer na minha régua, porque 1 metro representa 5 centímetros. Mas para quem tem o escalímetro, colocar lá 40 centímetros, ó, 10, 20, 30, 40 unidades, tá lá. E aqui eu desenho 30 unidades, que seriam meus 30 centímetros. 10, 20, 30 lá. Ok, essa aqui é a escala 1/20. E eu posso colocar na escala 1/10. Daí eu não tenho aqui no meu escalímetro. E eu teria que... É como se eu tirasse um 10 daqui, um 0 daqui. Então, eu tiro um 0 daqui, aqui representa 1 metro. Ou, na minha régua, 1 metro é igual a 10 centímetros, né? É a mesma coisa lá, ó. A escala 1/10, que não está aqui, ó. Estão iguais, né? Esse aqui é 1/100. Então, 1 metro sendo igual a 10... Aqui é 1 metro, ó. Faz de conta. Então, 10, 20, 30, 40... Na escala 1/10, fica fácil de eu representar com a minha régua. Ó lá. 10, 20, 30, 40. E aqui eu já vou fazer medida de 30. Um para 10. Tentem fazer aí e observar o crescimento da figura, a diferença de proporção que eu tenho, certo? Entre as figuras que eu estou representando. É bem importante esse exercício de escala. Façam com o móvel e eu vou pedir para me entregarem, tirarem uma foto para mim.